Talvez esse não seja o melhor enquadramento, mas é o que nós temos para hoje com este cenário. Se vocês gostaram mais deste cenário, comentem aí, porque eu estou testando coisas novas para ver como é que fica melhor. Aquele enquadramento ali da sala, não sei se sou eu, mas eu tô um pouco enjoada dele, eu não tenho muito como fazer grandes mudanças, então essa foi a minha primeira mudança. Vamos ver se esse cenário agrada. Se gostaram, se não gostaram, comentem aí, ok? Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrito a Pena. E hoje nós vamos falar sobre Ghostwriter, ou escritor fantasma, que é aquele serviço pelo qual alguns escritores pagam para que uma outra pessoa ajude ou escreva de fato ou pesquise para que ele possa escrever o seu livro. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é Ghostwriter e o que exatamente esse Ghostwriter vai fazer. Esse é o primeiro aí de uma série que eu pretendo fazer, que eu amo séries, como vocês já perceberam, que são alguns profissionais que existem na área editorial e que algumas pessoas não sabem como funciona ou não sabem para que serve, enfim, nós vamos falar exatamente disso nesses vídeos. Vamos lá. A situação do Ghostwriter, ela pode existir em 3 formas. Primeiro, eu tenho uma ideia para um livro, uma ideia que eu acho que é uma ideia muito boa, muito interessante, original, só que eu não sei muito bem como é que eu vou colocar essa ideia no papel. Então, o Ghostwriter, usando essa ideia que eu tive, vai organizar ela, os acontecimentos que eu conto ali por cima para ele, e vai escrever e fazer cada um daqueles acontecimentos se linkarem para que a história possa acontecer. O segundo é um livro feito em colaboração, ou seja, eu vou escrever e o Ghostwriter vai me ajudar a montar ali a história com aquelas ideias que eu tive, ou para tirar alguma coisa, ou para colocar alguma coisa, ou para colocar aquela cena em um outro lugar ali, arrumar ali de alguma forma a minha escrita. Então, eu sei escrever, eu consigo escrever, mas a minha escrita não é assim tão refinada. Então, o Ghostwriter vai entrar ali para refinar a minha escrita, ajudar ali a mudar algumas coisas, colocar algumas coisas, fazer algumas ceninhas ali melhor, e o nome que vai aparecer é só o meu nome, não vai aparecer um nome em colaboração, porque o Ghostwriter normalmente não aparece. E o terceiro é quando o Ghostwriter é utilizado para pesquisa. Ele vai fazer todo o trabalho duro que o autor deveria fazer. Por exemplo, em um livro de época, ele vai estudar a época que eu desejo colocar no meu livro, as roupas, o estilo das pessoas que viviam naquela época, os costumes, os modos de fala, e vai me ajudar ali com toda essa pesquisa, entregar essa pesquisa meio que mastigadinha, para que eu possa só escrever e ali colocar a minha ideia em cima de toda aquela pesquisa ali que o Ghostwriter fez e dar uma ajustada ali em alguma gafe que eu possa dar ao longo da escrita, fugindo ali da época, das roupas, da fala, enfim. O serviço do escritor fantasma pode ser um pouquinho polêmico, porque a maioria dos escritores não admite que usa um escritor fantasma, ou já usou, ou enfim, o escritor fantasma refinou ali a escrita dele, justamente porque é um serviço que causa uma certa polêmica, porque se eu escrevi em coautoria ou de forma completa, ou se eu refinei a sua ideia, ou enfim, o meu nome não deveria estar também na capa do livro? Não é mesmo? Mas alguns escritores fantasmas recebem muito bem para que seu nome não apareça em nenhum lugar no livro e que fique ali só o nome do autor, como ele sendo ali o lindo e maravilhoso escritor que fez aquela obra toda e todo mundo acredite naquilo e bola pra frente. Eu particularmente não acho que tenha nada de errado no escritor fantasma, contanto que ele receba, não é mesmo? Que ele ganhe para isso, que esteja em contrato, que o nome dele não vai aparecer. A escolha é dele, ele que tá fazendo ali o serviço, ele que sabe o que é melhor para a vida dele. Mas
particularmente, a gente sabe que tem ali algumas polêmicazinhas envolvidas, né? Inclusive de uma autora que plagiou alguns trechos, algumas cenas, algumas partes aí de livros de escritoras bem famosas aí. E acabou que descobriram, né? Os leitores dessas escritoras descobriram que esses trechos estavam sendo plagiados. E ela, bem linda, bem maravilhosa e esperta, jogou toda a culpa no seu ghostwriter, disse que a culpa era toda dele e que ela não fazia ideia desse plágio. Prefiro não comentar o que eu acho sobre isso, né? Mas é um assunto bem polêmico aí, algumas pessoas acham errado, acham que não deveria existir, ou acham que se ele colaborou de alguma forma com a história, o nome dele devia estar na capa, ou que nem deveria existir, que escritores de verdade têm que escrever, mas vamos combinar que a maioria aí dos booktubers e youtubers da vida tem os seus livros escritos por escritores fantasmas, não digitam ali nenhuma paginazinha, contam ali a história só como ela aconteceu e problema do escritor fantasma para conseguir linkar tudo isso, fazer isso ficar interessante, colocar palavras bonitas ali ao longo da leitura para não encher o saco do coitado do escritor. Enfim, não cabe a mim dizer se tá certo, se tá errado, se é bom, se é mal, enfim, não vou dar a minha opinião aí muito mais do que eu já dei aí, porque eu particularmente acho que cada um sabe de si, e se a pessoa tá feliz fazendo isso, o problema é dela, não é mesmo? Quem sou eu para dizer que tá errado ou não? Então, escritor fantasma é isso. Vou deixar mais algumas informações aí linkada, como sempre. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like, que como sempre me ajuda muito, muito para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. Me sigam nas redes sociais, que eu continuo esse papo por lá, se vocês quiserem. Eu abro um tópico só pra gente falar sobre isso. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!